Opa, boa noite a todos e todas. Tem um probleminha aqui no Instagram, mas já voltamos, já voltamos. Todo mundo aqui. Fui ali conversar com o Paulo, tá bom? E já estamos aqui na expectativa, esperando aqui que ele entre para a gente conversar com ele aqui, tá bom? Aguardando que vocês retornem também. Nós estamos aguardando aqui que ele chegue aqui. Opa, Oswaldo, boa noite. Augusto retornou. Deu um probleminha aqui, Augusto, mas já estamos de volta. Já estamos de volta. As pessoas já estão entrando. Nada que a gente resolva aqui. O Paulo já está aqui. Paulo, já fiz o convite a você, certo? Só você aceitar o meu convite, que a gente já divide aqui a tela, tá bom? Pronto. Ó, Pronto. tudo bom? Olá, tudo bem, Andreison? Tudo bom, tudo bom. Beleza? Me ouvi bem? Tô ouvindo bem. Desculpe a confusão, Não, sem problema. mas eu não tenho muito hábito de usar o Instagram, então cada nova plataforma, a gente vai reaprendendo, né? A gente vai reaprendendo a lidar com a tecnologia. Pronto. Ó, nós já consegue identificar quem entrou, Paulo? Já dá para ver alguns nomes aqui. Opa, Carolina, Bernardo, Nazareno, Nazareno. Opa, Augusto beleza, de... gente? Tudo bem? Que bom, que bom saber que vocês estão aqui mesmo não vendo vocês. A Se gente se preocupe sente não, menos só. se preocupe não que vai ter muita pergunta. Geralmente nós temos aqui muitas perguntas. Aham. Eu vou aqui Ah, só ligar meu computador para não perder nenhuma pergunta aqui. tá. Só ligar aqui um minutinho. Ligar aqui meu computador. Tá? Depois o pessoal não puxar minha orelha, dizendo que eu não fiz a pergunta. Você não fez minha pergunta. Pronto. Espera aí que eu vou tirar o som daqui para não dar o retorno. Dizendo que eu não fiz a pergunta. Pronto. Pronto. Porque assim eu consigo ver Uhum. melhor aqui no computador enquanto eu converso com você. Tá Alguns bom, bonecos olha. Olha, já. pessoal, dando boa noite a todos. Oswaldo Anzolin, né? O Augusto Bonequeiro que está ali, Bonequeiro. É. Eita, quanto tempo, hein? Poxa, Bem, eu vou começar me apresentando. Eu sou Andreison Quintela, tá. sou de Fortaleza, sou da CIA Os Tecelões e criador da TV Mamulengo e do programa Fala Mamulengo, que é isso que a gente está participando agora. Uhum. Né? A ideia aqui é conhecer você. Eu sei que muita gente lhe conhece, mas é conhecer sua história. Né? A proposta da TV Mamulengo é fazer o resgate da memória cultural dos nossos brincantes de teatro de bonecos. Tá certo? Uhum. Tá certo. Bom, eu me apresento então, né? Bom, meu nome é Paulo Balardim, né? Eu acompanhei algumas lives aqui da TV Mamulengo, Andresson, e eu fiquei sem saber muito o que dizer aqui, né? Frente aos mestres que se apresentaram aí, que brincaram, que foi muito legal. E assim, a minha história com o teatro de bonecos não é dedicada ao mamulengo, né? Eu comecei com teatro de bonecos lá por 1980, final de 89, 1990, já com a Companhia Caixa do Elefante, né? Junto com Mário de Valente e Benhur da Laporta, e ao longo, assim, anos de companhias técnicas, exploramos diversas técnicas, passando por fios, bonecos de luva, teatro de sombras, segundo o espetáculo, segundo a poética, né, que a gente utilizava. Então a minha experiência bonequeira, ela foi sendo sedimentada, né, na prática com a companhia mesmo, né? E eu acho que o mais próximo que eu consegui chegar
do Mamulengo, assim, foi realmente enveredar por aquelas turnês com os SESI Bonecos do Brasil que a gente fazia, né? E ali conviver com os mestres, poder apreciar os espetáculos, né? E estar ali naquele clima super amigável. A gente circulava com um espetáculo, né? A gente circulou com um espetáculo aí de 98 a 2016, que era o Histórias da Carrocinha, e a gente trabalhava com bonecos de luva. Então a gente se imbuiu um pouco desse espírito do mamulengo, dessa brincadeira, né, para A poder gente está tendo um brincar pouco, também em cena. não sei se para as pessoas, mas está travando um pouco. Eu acho que é a conexão mesmo. Às vezes é um pouco da conexão. Mas voltou. Uhum. Não tem jeito, vai ser assim mesmo. Vai ser Bem, aos mas trancos e sabe o que eu queria barrancos, né? saber, Paulo? Sabe o que eu queria Sim, saber? Em que momento esse fale. bichinho do boneco te mordeu? Em que momento você despertou para o teatro de boneco ou o teatro de boneco te agarrou? Em que momento isso aconteceu na sua vida e como isso aconteceu? Eu sempre gostei, desde pequeno, eu sempre gostei de brincadeiras manuais, né, eu fabricava os meus próprios brinquedos quando eu era criança, sempre gostei muito de desenhar, né, e eu conheci o Mário de Valente nos anos 90, num momento assim que eu estava meio perdidão na vida, assim, saindo do serviço militar, sem ter emprego, sem ter muito o que fazer, né? Aí eu vi um anúncio, um jornal, né, a Zero Hora, jornal de Porto Alegre, falando, me lembro até hoje do anúncio, né, dizia assim, oportunidade de aprender uma certa magia, alguma coisa desse tipo, e tava lá a foto do Mário de Valente com os bonecos dele. E eu olhei para aquilo e, de repente, bateu aquela vontade de ir lá. E eu tinha uma referência assim de bonecos na televisão muito forte, né? Naquela época da minha infância, eu assistia muito Vila Sésamo, Muppets, né? Então tinha essa referência do boneco. Embora eu nunca tivesse visto Não, eu tinha visto sim. O primeiro espetáculo que eu vi foi em 86, foi dos 100 modos. Era o único espetáculo de teatro de bonecos que eu acho que eu tinha visto. E aí eu fui fazer esse curso com o Mário de Valente. E foi um curso muito bacana, assim, era um curso imersivo de uma semana em que a gente construía, manipulava, e, enfim, o bichinho ali me mordeu, né? E assim, mordeu tanto que, né, o Mário viu meu interesse e tal, e aí ele chegou para mim e disse, Paulo, eu vou dar uma outra oficina aí no mês que vem, queria que tu fizesse e tal. E eu disse, eu não tenho grana, né? Tô liso para fazer o curso. E ele disse, não tem problema, eu te consigo uma bolsa, né? O Mário sempre foi uma pessoa assim muito generosa nesse aspecto, né, de acolher as pessoas, de transmitir o conhecimento. E bom, aí eu fui fazer o curso e aí nesse segundo curso, aí ele, lá pelo final do curso, ele me falou que estava pensando em montar uma companhia, né, reunir pessoas para montar essa companhia e pesquisar a linguagem do teatro de bonecos. E foi aí nessa que ele me convidou. Então eu acho que a partir daí eu já fui aprendendo, né, na prática. E eu acho que como a maioria dos bonequeiros, né, a gente vai aprendendo o ofício fazendo, errando, fazendo, tentando de novo, e na medida do possível a gente vai se aperfeiçoando, né? Quando pode faz cursos. Então a minha formação foi prática mesmo. Eu acho que como a maioria de nós, né? A gente não tem uma. Aqui em Fortaleza, onde eu moro, não tem uma escola nenhum curso de nível superior que seja de teatro de animação. Existem poucos cursos de formação, né, assim, universitários no mundo mesmo, quer dizer, de escolas,
de tradicional, mas acho que aqui sim, mais América Latina, a gente tem poucas escolas. A Argentina tem agora, né, tem lá o Teatro San Martín, né, e no Brasil a gente tem algumas universidades que trabalham com disciplinas. A gente tem que considerar que esse panorama ele melhorou muito assim nos últimos 20 anos, né, vários cursos de teatro oferecem disciplinas e acho que a tendência é cada vez mais se investigar essa linguagem. E a formação do bonequeiro, acho que tradicionalmente ela é assim pelo fazer fazendo. E o bonequeiro ele é um autodidata, né? A gente vai se formando também em outras áreas para ir acrescentando esse conhecimento no nosso trabalho. Né? Eu, por exemplo, fui fazer uma faculdade, a minha formação acadêmica ela nem é em teatro, né? A minha graduação eu fiz em literatura e língua portuguesa, mas eu fui fazer a graduação muito tempo depois de já estar praticando, né, teatro de bonecos e de já estar vivendo disso, ganhando o pão disso. Tanto assim que na época eu não quis fazer o curso de teatro, porque eu pensei assim, o teatro eu já estou fazendo na prática. Eu vou pegar e vou estudar algum campo que possa acrescentar no meu trabalho profissional em teatro. Isso eu pensei na época, né? E aí fui fazer letras e literatura, que realmente me deu uma outra visão, né? Essa visão mais transversal entre as disciplinas. E é claro, mais tarde eu senti necessidade de pesquisar um pouco mais a fundo o teatro, né? Principalmente quando eu comecei a trabalhar com direção de espetáculos, que eu estava refletindo um pouco mais sobre poéticas, né? E aí sim eu fui fazer o mestrado. E o meu mestrado sim foi lá na URGS, né, em Porto Alegre, que foi em teatro. Aí eu fui pesquisar um pouco a questão da metaficcionalidade no teatro contemporâneo gaúcho. Então eu comecei a entrevistar alguns grupos gaúchos, né, que trabalhavam com essa metaficção, com a história dentro da história, né, com a manipulação à vista, com a participação do ator na cena, que criava esses níveis ficcionais, né, de uma história dentro de outra história. E aí essa foi a minha dissertação, mas assim foi um trabalho que veio por uma necessidade, por uma vontade a partir da prática, né? E depois vem o doutorado daí na UDESC, que foi meio que começou com uma continuidade desse trabalho e acabou que eu fui investigar algumas poéticas de alguns grupos brasileiros também, né? Aí pesquisei um pouco o trabalho do Sobrevento, da companhia Dos AD, né? E também um trabalho que a gente estava montando naquela época, que era a Tecelã, né? Que foi em 2010. E aí eu pesquisava um pouco essa questão do desvio de função do ator na cena, de como o ator ele pode funcionar de diferentes maneiras, né? Ele não é só um ator, não é só um bonequeiro, mas ele pode às vezes fazer o papel de contra-regra, de cenografia. Às vezes a cenografia num espetáculo assume uma força de objeto animado. Então foi um pouco esse o trabalho de pesquisa daí que eu fiz no doutorado. Mas desculpe, estou falando aqui sem parar, né? Não, eu vou pedir a você para você contar para a gente, porque, na verdade, você diz aí que foi convidado para a companhia e entrou na companhia. Eu vou voltar um pouquinho aí, atrás. Eu quero saber qual foi o primeiro espetáculo que você, então, estreia nessa companhia e como foi para você, né? A sua primeira estreia com o seu primeiro espetáculo. Uhum. Bom, o primeiro espetáculo a gente nunca esquece. Foi em 91 a estreia, em maio de 91. A gente inaugurou a sala Bruno Kiefer, lá na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, que tinha acabado de ser reformada. Então foi assim um privilégio, a gente inaugurou a casa e o teatro da Bruno Kiefer. E lá a Bruno Kiefer,
ela é uma sala de teatro em que a plateia é extremamente angulosa. Então você imagina boneco, né, que você está manipulando abaixo dele e uma plateia angulosa, já viu a tragédia, né? A plateia, quem estava lá em cima, via o bonequeiro até o pescoço. Então a gente brincava e dizia assim, olha, a gente tem que ser simpático, vamos fazer o espetáculo sorrindo, para quem está nos vendo lá de cima, ver pelo menos o manipulador feliz. E esse espetáculo que a gente estreou se chamava Caixa do Elefante. A gente trabalhava com bonecos feitos de espuma, com varetas nas mãos, muito inspirado assim nessa estética, né, dos Muppets, né, esse boneco com boca articulada, alguns com mecanismos de olhos. E ali a proposta do Mário, do Benhur Dalla Porta, que na época fundou a companhia com a gente, era de trabalhar com textos de autores latinos, né, com textos clássicos de bonecos adaptados para essa linguagem. Então a gente trabalhou com Juan Henrique Acunha, trabalhou com Roberto Espina, com Javier Villafañe, né? E esses textos, eles tradicionalmente eles haviam sido escritos para bonecos de luva. Então, assim, o texto para bonecos de luva, ele é um texto que ele tem uma natureza muito particular. Eles são textos ágeis, né? Ele tem um ping-pong muito eloquente, assim, entradas e saídas rápidas. Então, esse boneco que a gente utilizava, ele se adaptou muito bem a esses textos, porque eram bonecos que propiciavam essa dinâmica que o texto exigia. Eu fico imaginando assim que montar um proprietário, né, montar um trapaceiro enganado do Javier, montar com marionetes de fios deve ser muito complicado, porque o fio ele tem um outro tempo, tem uma outra dinâmica, né, tem uma outra resposta. Então eu acho que seria um grande desafio, né? Não foi o nosso caso, a gente optou por trabalhar com essas técnicas. E foi um espetáculo assim que, enfim, foi a minha base, pelo menos, né, de conhecimento técnico, onde ali eu comecei a conhecer a linguagem dos bonecos, né, a tentar me expressar com ele, fazer com que ele expressasse, né, a intenção que eu desejava a partir da leitura do texto. E aí nessa época, 91, eu acho que foi, a década de 90, eu acho que foi uma década muito frutífera assim, para o teatro de bonecos. Foi a época dos festivais de Canela, né, dos festivais internacionais, que foram realmente a grande escola de muitos bonequeiros. Muitas companhias nasceram a partir desses festivais. Então a gente falou um pouco da formação acadêmica, né? Eu acho que muito da formação acadêmica dos bonequeiros ela é da academia dos festivais, né? A gente participa, a gente bebe nos festenecos, nos bares, troca ideia, né? Porque as verdades começam a aparecer depois das taças de vinho, né? Depois das cervejas. E aí a gente começa a trocar assim, uma empatia com os colegas que nos possibilita realmente trabalhar no sentido de críticas construtivas, né? No sentido de questionar, de provocar os colegas. Eu acho que é a partir dessas provocações que a gente faz, né, dessas análises que a gente troca entre os pares, é que vai brotando o conhecimento e brotando a nossa oportunidade de desenvolvimento pessoal. Bem, alguém escreveu aqui, Isabela Nascente, eu acho que é Isabela Nascente, escreveu aqui, seu livro é incrível. Você, se eu não me engano, você escreveu um livro seu, eu acho que é Relação da Vida e Morte no Teatro de Bonecos. É esse? Esse é um livro que eu escrevi em 2003. Foi a primeira pessoa, eu até comentei isso naquela outra live que eu fiz lá com Penumbra, né?
que foi o primeiro livro que eu escrevi. Foi assim, eu não tinha muita ideia do que fazer, eu só sabia que eu queria pesquisar, e aí eu ganhei uma bolsa de pesquisa do Instituto Internacional da Marionete. Aí eu fui lá para Charleville, né, fiquei um mês lá internado, em regime monástico, e lá eu tive contato com uma bibliografia que eu nunca tinha contatado antes, né, naquela época era mais difícil o acesso pela internet, né, eu nem computador tinha em casa, então a gente já pode falar agora no tempo que se ia à biblioteca, né, pesquisar nos livros, porque hoje em dia cada vez parece mais raro isso, embora às vezes ainda é bem necessário. Mas aí eu até comentei que esse livro de 2003 assim, é um livro que, enfim, foi importante para mim, mas hoje eu já repenso muito do que eu escrevi lá. Eu acho que foi a minha primeira impressão, primeira leitura a respeito do que se pode dizer assim, uma filosofia do teatro de bonecos, uma psicologia do teatro de bonecos. E eu acho que hoje assim o livro tem muitos equívocos, né? Eu acho que tem muita coisa ali que tem que olhar e reler e criticar mesmo, né? Eu até digo assim, se alguém quiser acompanhar um pouco da evolução do que eu penso a respeito de teatro de bonecos, que dê uma olhada na tese, que a tese já é um produto já analítico, já bem mais elaborado, né, em que eu faço análise de espetáculo. A tese é de 2013, então já é bem mais recente, né? Ali já dá para já tem alguns conceitos que eu desenvolvo um pouco melhor, né? Então, mas enfim, foi um livro muito importante para mim, porque me fez começar a criar gosto por essa pesquisa, né, por essas leituras e aproximar essa pesquisa da minha prática pessoal, né, do que eu penso como produto artístico, como poética de cena. Eu vou confessar para você, eu tinha o seu livro, eu tinha aqui em casa esse livro, mas eu emprestei, a pessoa não devolveu, e eu acabei perdendo. Né? Eu me lembro desse livro, eu acho que adquiri ele num SESI desse bonecos, eu acho que em São Paulo, estou lembrando aqui. Mas é isso. Eu queria que você falasse um pouco então da sua experiência com essa na universidade, né? Porque depois você foi para a universidade e da universidade hoje você dá aula deixa eu ver aqui, pegar minha pesca aqui, né? Em Santa Catarina, não é isso? Isso, só tem uma questão aqui se a tese está publicada, o Omar perguntou. Omar, a tese não está publicada, mas assim, ó, se você acessar na biblioteca universitária online, né, da UDESC, Biblioteca Universitária da UDESC, põe o meu nome lá e aparece a tese, eu disponibilizei toda ela online. Né. Na biblioteca da URGS também tem a dissertação disponível, que é essa dissertação, né, sobre a metaficcionalidade no teatro gaúcho contemporâneo dos anos 2000, né? Já não é mais tão contemporâneo assim. Mas eu gosto muito da dissertação também, porque ali eu fiz um cruzamento, né, entre teoria da literatura e teatro de bonecos. Então, se quiser consultar online, tá disponível na íntegra. Respondendo a tua questão, né, falando um pouco do que tu comentou, Andreson, a respeito da universidade, na universidade eu ingressei ali na UDESC, né, no doutorado. Foi o Nini, meu orientador, né, o Nini eu havia convidado ele para minha banca de dissertação. O Nini, assim, é um grande mestre para mim, acho que como para tantos outros bonequeiros, né, é um grande teórico do teatro de animação brasileiro, né? E ele me comentou lá na dissertação que ia abrir a primeira turma de doutorado na UDESC, então eu fiquei muito interessado em fazer, né? Eu saí do mestrado, daí já ingressei direto no doutorado, vim para Florianópolis. Nessa época eu
eu estava trabalhando ainda com a Caixa do Elefante em Porto Alegre, e eu estava trabalhando num programa de televisão na TV Futura, né, que era o Mundo da Leitura, então eu manipulava bonecos lá, e fazendo doutorado aqui em Florianópolis. Então foi uma época assim muito doida, porque eu vivia dormindo em ônibus, né? Eu dormia 3, 4 noites da semana, né, fazendo esse percurso. Era Porto Alegre, Passo Fundo, que é interior do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Florianópolis, né? E aí nessa época do doutorado eu, enfim, estava bem interessado nas pesquisas, e aconteceu de abrir essa vaga para professor na área de teatro de animação da UDESC, né? E aí, como eu estava por aqui, eu até na época eu não estava muito interessado em dar aula na universidade, não passava isso pela minha cabeça, né? E eu me lembro que a Carol, ela pegou e me incentivou, me disse, não, vai, faz a prova, depois quando tu não quiser, tu larga, né? Não tem problema. E eu acabei fazendo. Eu já estava aqui mesmo estudando, fazendo doutorado, mas eu te confesso que já nos primeiros tempos, assim, como professor na universidade, foi um trabalho assim que me cativou muito, né? É muito apaixonante tu lidar com esse público que entra para a universidade, e muitos deles, eu acho que a grande maioria não tem muito conhecimento de teatro de bonecos, e muitos, inclusive, quando entram na disciplina, já começam a disciplina dizendo assim, eu não gosto de teatro de bonecos. E aí eu digo assim, mas por que tu não gosta? Tu já viu algum espetáculo? Não, eu nunca vi, eu não gosto. Eu disse, bom, então vamos dar uma olhada, né, em alguns espetáculos aí para ver, né, para conferir se realmente tu não gosta. E a gente sabe que, né, como diz o Michael Mask, né, do Marionette Theater, né, o teatro de bonecos ele é um teatro de possibilidades ilimitadas. A gente sabe a variedade de formas, de técnicas que existem, né? Tem teatro para criança, teatro para adolescente, teatro para adulto, manipulador à vista, teatro de objetos, boneco gigante, boneco em miniatura, boneco com vídeo. Enfim, é uma infinidade que a gente não dá conta de conhecer tudo. E aí é impossível que alguém não goste de nada, né? É impossível. E acaba que eles, ao longo da disciplina, no mínimo reconhecem que existe muita coisa legal, muita coisa bacana. Então, assim, é muito gratificante a gente fazer parte da formação de opinião das pessoas, né? de mediar esse acesso, né? Esse conhecimento da arte do teatro de bonecos, e contribuir para a formação desse futuro profissional, né, da pedagogia, que vai ter o teatro de bonecos como um recurso pedagógico a mais, né, também vai atuar como um artista. Na pior das hipóteses, ele acaba se especializando como público. É importantíssimo também, né, formar público também é importante para o nosso trabalho. Eu vou perguntar a você se nesse tempo surgiu grupos a partir da matéria na faculdade, se algum aluno resolveu montar grupos e fazer o teatro de boneco. Muitos grupos já saíram da universidade aqui da UDESC, né? Tem muitos grupos aqui em Santa Catarina que se originaram da universidade. E muitos grupos que não trabalham especificamente com a linguagem de teatro de animação, mas que se valem de alguns recursos da animação nos seus espetáculos, né? Dentro da universidade, com os alunos, eu já montei alguns espetáculos com a linguagem da animação, ou seja, de sombras ou de bonecos, ou misturando atores e bonecos, né? Eu montei já com a Fabiane Lázari, a gente montou a Odisseia, que era um espetáculo de teatro de sombras, sem texto, ou com pouco texto. A gente montou o Alto da Compadecida também,
E aí, nessa montagem do Alto da Compadecida, a gente trabalhava com um elenco de 15 alunos, então trabalhava com um cenário que tinha uma dinâmica animada, né, que se movia o tempo todo, criando espaço, e tinha alguns bonecos no espetáculo também. Esses alunos acabaram que eles montaram um grupo, né, que se chama Caras de Boneco, continua ainda nativa, né, agora até a gente está montando o Bem Amado do Dias Gomes com um teatro de figuras. E um outro espetáculo também que eu montei na universidade foi a Cantora Careca, né, de 2019, texto né, que a gente usou vários elementos da linguagem da animação. Então a gente usou bonecos também, usamos um pouco do corpo do ator marionetizado. Então eu acho que tem assim uma repercussão dessas disciplinas de animação no trabalho dos alunos que enveredam pela via artística. Tem uma pergunta aqui da Maria Madeira. Ela pergunta: sua disciplina é na pedagogia? Não, a minha disciplina, aliás, as 3 disciplinas que eu ministro de animação, né, que é máscaras, bonecos e sombras, elas são disciplinas que fazem parte do curso de licenciatura em artes cênicas. Então é um curso de licenciatura. Esse curso ele já havia sido de dupla habilitação, né, de bacharelado e licenciatura, mas desde a resolução do MEC, alguns anos atrás, que proibiu essas duplas licenciaturas, a universidade optou por manter a licenciatura, né? Além disso, também tem uma disciplina que eu ministro na pós-graduação, que está vinculada ao meu projeto de pesquisa, que trabalha com a relação do teatro de animação e do audiovisual. Então, essa é uma disciplina ministrada na pós. E aí entra às vezes, alguns alunos de outras áreas também, né? Eu tive aqui falando com a professora Fabiana, e hoje vocês estão produzindo a revista Moi Moi. Uhum. Isso, a Fábio também faz parte do corpo editorial da revista, né? Essa revista é uma revista que foi criada a partir de um programa de extensão do Nini, e aí eu herdei esse programa de extensão, né? Que é a formação profissional no teatro catarinense, e uma das ações desse programa é a revista Moi Moi. Outra ação também é o grupo de estudos, que agora a gente fechou 2 turmas online, né? A gente divulgou ali, abriu, conseguimos fechar 2 turmas de 30 pessoas, né? Que era o limite máximo que a gente tinha. E a revista Moi Moi, ela é uma revista importantíssima, né? Eu acho que ela tem uma importância mundial. A revista Moi Moi hoje ela se encontra presente em praticamente todos os grandes centros de estudo, né, do mundo, né, porque a revista Moi Moi ela tem essa relação com autores de variados países, e sempre os artigos são publicados no idioma original e, quando necessário, a tradução em português. Então isso dá uma entrada também em outros países, né? E a revista Moi Moi, enfim, ela tem essa importância pela discussão temática que ela propicia. Cada edição tem um tema e a gente tenta abordar esse tema por vários pontos de vista de autores diferentes. Acho que já faz uns 2 anos que a revista Moi Moi deixou de ser impressa, né? A última impressão dela foi com o apoio da Funarte, né? E agora ela está disponível somente online, mas é gratuita. Ela está disponível no portal de periódicos da UDESC. Então agora a próxima edição ela está prevista para o mês que vem, para julho, e é uma edição que traz um tema que a gente já havia discutido algumas vezes no comitê editorial, e agora foi o momento de sair, que é a censura.
Então a gente fala a respeito de censura e teatro de animação. Então a gente tem alguns autores que discutem esse tema sobre diversas óticas, né? Eu consegui convencer. Oi? Deu uma travada, mas já voltou. Ah, tá bom. Então eu falei que o tema da Moimoi, dessa última edição, é a censura, né? E a gente vai ter alguns artigos interessantes, assim. Eu consegui convencer o Nini a escrever um pouco sobre a censura, né? E ele traz toda uma bagagem que ele viveu, né? Sobre esse tema aqui no teatro em Santa Catarina, né? A gente conseguiu que o Miguel do El Chon Chon fizesse um relato para nós. Então ele traz um relato muito muito bacana, assim, uma experiência de vida, né, que ele tem desses árduos tempos aí no Chile. Tem o Dubat que vai escrever também para nós. Enfim, tem uma gama de autores aí. A gente tem essa previsão para julho. Eu já estou com todos os artigos aqui formatados, eu só estou dependendo agora da diagramação dos artigos, que isso depende daí do departamento da UDESC que faz isso, que está um pouco parado em função da pandemia, mas estou pressionando para que a gente consiga lançar no prazo. E a revista Moimoi número 23, que está prevista para dezembro, ela é uma edição também muito especial, que vai trazer como temática a mulher no teatro de animação, no teatro de bonecos, né, que eu acho que é um tema de suma importância aí, que precisa, né, trazer, né, essa participação ativa dentro da arte. Inclusive, para essa edição 23, ainda estão abertas as submissões. De vez em quando acontece. Ah, tá. Mas voltou. Tá bom. Se você puder repetir. Tá bom. Tá, eu falei que a revista número 23 da Moimoi, que está prevista para dezembro, o tema é sobre a mulher no teatro de animação. E eu comentei que ainda estão abertas, né, as submissões de artigos para essa revista. Então, alguém que queira submeter algum artigo pode entrar na plataforma da Moimoi, né, no portal de periódicos da UDESC, e se cadastrar como autor e fazer a submissão. O Antero pergunta, né? O Antero está perguntando aqui como é que ter um trabalho vinculado na revista teria que ser por meio de associação. Aí Isabela fala que em outubro. Sim. Na verdade, a revista Moimoi, como ela é uma revista universitária, uma revista científica, né, ela tem um determinado padrão de escrita um pouco ligada à escrita acadêmica. A gente, é claro, tenta sempre privilegiar a voz do artista também, né, fazer com que o artista também possa escrever. Então a gente costuma mediar a publicação de artigos de doutores e artigos de artistas que também preencham esse padrão. E a gente sempre dialoga também com os autores, né, no sentido de orientar. Uma norma da revista é que todo artigo ele precisa ser avaliado, né, por três avaliadores que dão um parecer se ele pode ser publicado ou não. Mas, a princípio, para escrever um artigo ali, para submeter, basta ingressar no site, se cadastrar como autor, é um cadastro simples, e submeter o artigo. Dar uma olhada nas diretrizes para autores, que indica ali o formato do artigo, como escrever, fonte, número de páginas e tudo mais. Deixa eu ver aqui. O pessoal hoje está meio calado aqui. O pessoal gosta de fazer muita pergunta. Eu acho que é porque, não sei, Paulo, não sei se você separou algum boneco aí para mostrar, porque quando o povo começa a ver boneca aqui, o povo começa a querer saber mais e mais como é o boneco, como é que não é.
Pois é, gente. Eu, infelizmente, vocês não vão acreditar, mas eu não tenho nenhum boneco aqui em casa, infelizmente, porque eu acabei levando todos os bonecos que eu tinha lá para a universidade para trabalhar com os alunos. E em função do isolamento, eu fiquei sem os filhotes aqui, né? Eles estão de quarentena lá dentro da universidade. Mas eu recomendo para vocês, quem quiser ver um pouco do trabalho, que acesse no YouTube uma série que a gente produziu quando eu estava na Caixa do Elefante, né? Que se chama Na Trilha do Elefante. Então procura lá no canal do YouTube Na Trilha do Elefante, da Caixa do Elefante. É uma websérie com 36 episódios em que a gente registrou mês a mês todo o trabalho da companhia. Então ali tem vídeos de processos criativos, trechos de espetáculos, imagens de bonecos, exposições, oficinas, né? Bonequeiro Augusto está dizendo dizendo que aqui é que o eu já boneco. sou um boneco. É. Tá certo, obrigado. Obrigado. Eu acho um elogio isso. Oh, Quanto mais o tempo passa, mais a gente se aproxima dos bonecos, né? pois é. Olha, a Isabela, estava perguntando como foi o processo do espetáculo Tecelã, né? E Da O Tecilã. Wagner Oliveira, ele é sobrinho do mestre Pedro Boca Rica. Eu acho que o Wagner, o mais que Ah, deseja ter boneca aqui é o Wagner, né? pô, Wagner, desculpa, vou ficar te devendo essa, hein? Mas dá uma olhadinha ali, vê se consegue acessar a websérie Na Trilha do Elefante, que ali tem alguns bonecos, ali a gente mostra bastante coisa, né? Bom, sobre a questão do processo da Tecelã, foi um espetáculo assim que teve um largo tempo de elaboração, né? A gente partiu da ideia de um conto da Marina Colasanti, né, que é uma escritora conhecidíssima brasileira, que se chama A Moça Tecelã. E o conto, assim, ele é um clássico, né? Ela retoma esse universo fantasioso dos contos de fada, mas com uma perspectiva psicológica bem densa, que vale tanto para uma leitura infantil quanto para uma leitura adulta. E trata muito desse universo feminino, né, do poder criativo, né, do poder da imaginação como criação de realidade, né, como, como se o mundo começasse a partir do que a gente pode sonhar do mundo, né? É uma ideia que vários escritores trazem, né? Então a gente tinha essa ideia inicial que era o poder de materializar, de criar aquilo que a gente imagina, de transformar a realidade. E o conto da Tecelã é isso, é uma mulher solitária, uma mulher que vive só e que tem o poder de tecer e fazer tudo aquilo que ela tece se transformar em realidade. Então, assim, eu via um prato cheio para a gente trabalhar com a linguagem da animação. E eu tinha um desejo na época muito grande de conhecer um pouco mais a respeito de técnicas de ilusionismo. E eu havia trabalhado, em 2006, eu dirigi um espetáculo para um grande amigo, que é mágico, né, que é o Eric Chartiot. Então eu dirigi para ele um texto que era... ele apresentava o texto de uma maneira mágica, né, que era o Orla do Maupassant. E aí, com essa interação com o Eric Chartiot, me veio essa paixão assim, de querer investigar um pouco do ilusionismo. E na Tecelã eu convidei o Eric Chartiot também para vir trabalhar, para que a gente pudesse criar essas realidades que surgiam. Então a gente trabalhou com imagens poéticas a partir do texto da Marina Colasanti, a gente trabalhou com manequins e trabalhou um pouco com essa ilusão que faz com que às vezes a gente confunda o que é um manequim, o que é uma pessoa. A gente trabalhava com aparições e desaparições de objetos,
com transformações de objetos. Trabalhamos também um pouco com cortina de luz, para dar a sensação de que alguns objetos flutuavam. Então foi uma grande escola, né, fazer esse espetáculo que pesquisava um pouco de ilusionismo. E com a relação da atriz, né, que era a Carolina, que fazia a protagonista, a relação da atriz com esses manequins. E também nesse espetáculo, né, tinha originalmente a Rita Spear, que é uma outra atriz, e a Alice Ribeiro, né, que é também uma grande parceira, que ela tem uma companhia lá em Novo Hamburgo que se chama Entre Linhas, e eu já havia trabalhado com ela algumas vezes também, né? Aliás, a gente fez uns trabalhos bem interessantes. Se vocês entrarem no site da companhia Entre Linhas, ela montou um espetáculo de sombras que eu dirigi, né? Em 2008 ela montou o Cisne, e em 2009 a Comédia dos Casais, que trabalha com alguns textos de comédia dell'arte e tem uma pegada cômica assim, muito boa também. São bonecos de vara. Então tem o site da Companhia Entre Linhas de Novo Hamburgo. Olha, eu vou aqui fazer algumas perguntas do Rubinho. Rubinho tá fala um pouco da relação do teatro de máscara e os personagens que vemos em nossa cultura popular. É uma pergunta. O Wagner Oliveira, que é o sobrinho do mestre Pedro Boca Rica, é um grande construtor de bonecos, certo? Ele, de que material é construído os seus bonecos? Bom, eu vou começar pela segunda pergunta, então, que é mais fácil, né? Eu trabalho com, caramba, o material que tiver disponível, e o que não tiver, eu compro, e o que eu não conseguir comprar, invento. Então, assim, eu já trabalhei com vários materiais, já com madeira esculpida, madeira recortada, espuma, resina, papel machê. Eu acho que a escolha do material vem muito da poética que a gente quer desenvolver, né, no espetáculo. E o material em si, ele já é dramaturgia, ele já diz, a escolha do material, eu acho também que ele já diz muito das escolhas dramatúrgicas que a gente vai fazer, em função das características do material, da materialidade, né? Hoje, eu te confesso que eu penso muito mais em materiais orgânicos do que em materiais sintéticos, embora às vezes fica difícil de fugir deles, dependendo do que você vai fazer. Mas eu acho que a gente está vivendo uma época em que é preciso encontrar soluções criativas para que o material orgânico possa ser bem utilizado, porque é necessário, né? É uma questão ecológica que a gente precisa cada vez mais pensar. E nesse aspecto eu acho que a arte popular, ela sempre foi de vanguarda, né? Porque sempre trabalhou com a reciclagem, com materiais orgânicos, né? E aí eu passo a primeira questão, que era a respeito da máscara Das máscaras, né, ele nos pergunta espetáculos. o personagem que vemos em nossa cultura popular. Uhum. Eu te confesso assim que eu sou muito ignorante no que se refere à cultura popular brasileira, dada a dimensão do nosso país e o desconhecimento que eu tenho de todas as manifestações e festejos, né? Eu falo com o Tácito, né? Tenho falado com o Tácito seguidamente aí, e eu há anos eu ameaço o Tácito de invadir a casa dele lá e me bancar lá no mês de junho para ver as festas do Boi do Maranhão, né? Que eu acho que é uma coisa assim que me toca muito. Eu tive uma feliz oportunidade de ir para o Cariri, lá no Festival de Máscaras, né, a gente foi com um espetáculo, né, com a Bitme, que a Carolina tá circulando com ele, e nesse festival lá do Cariri, eu vi algumas manifestações de máscaras também, que eu nunca havia visto pessoalmente, assim, ao vivo, né, os caretas, né, Careta. ver os mascarados com os chicotes, né? Aquilo é impressionante. E eu fiquei assim, aquilo te arrepia, né? Até a alma.
ver aqueles chicotes assim batendo do teu lado, sente um negócio, assim, é de uma força isso, que eu acho que aqui no Sul a gente não tem muito contato. E eu vejo que ele tem um potencial muito forte para ser explorado. Eu acho que a gente investiga pouquíssimo essas máscaras, né, aqui no Sul. Tanto que assim na academia, o que se vai estudar de máscaras, a gente vai lá para a Europa, vai ver Lecoq, vai ver máscara neutra, vai ver Coupeau. E eu, assim, há uns 2 anos eu tenho tentado introduzir nas disciplinas essas provocações dos alunos, né, de fugir um pouco dessa colonização europeia, que na verdade é importante também conhecer, mas é importante também que a gente olhe aqui para dentro, que a gente conheça um pouco da nossa história, da nossa cultura, e veja todo esse potencial que tem. Porque, embora a gente não tenha essas máscaras que tem no Norte, no Nordeste, tem coisas que acontecem aqui no Sul que são riquíssimas também. Tem o boi de mamão aqui em Florianópolis, né, que trabalha com bonecos gigantes, que trabalha com o boi que é muito diferente, mas que são potências não só teatrais, mas são potências sociais, né? São festejos, são rituais que agora eu acho que mais do que nunca a gente se dá conta da importância, né? Quando alguma coisa falta para a gente é que a gente vê como é importante, né? Então, quando a gente está isolado, é que a gente se dá conta de como é importante estar junto, festejando, né? O Wagner. O Wagner deixou aqui um recado. Diz, em tudo que está à sua frente, esconde um boneco. Quando você disse que usa todo o material, ou inventa, ou compra, né? Então ele diz que em tudo, em sua frente, esconde um boneco. Eu acho que é bem isso, né? O bonequeiro, eu acho que ele tem duas aptidões, né, natas. A primeira delas é justamente essa, ele vê tudo, né, boneco. E a segunda, trata de revirar lixo, né? Quer ver um bonequeiro, põe ele na frente de uma caçamba, né? Uma caçamba essas de demolição. Então, o bonequeiro olha para um lixão e vê matéria-prima. Eu acho que isso é uma habilidade nata que a gente tem. Eu fico louco quando eu vou para alguma loja de ferragem aí, porque eu paro assim e não consigo avançar nas prateleiras, né? Cada peça, cada coisa já dá uma ideia diferente. O Rubinho está falando, ele disse, falo disso por termos o Brighella, que é um personagem da comédia dell'arte e também é nome de brincadeira popular tradicional. Uhum. Certamente, ele é uma eu acho que assim, o Brasil ele é muito sincrético em diversos aspectos, né? E na arte não deixa de ser diferente. A gente traz nas nossas tradições aí muito da Europa também, da comédia dell'arte, dos festejos portugueses, né? Mas traz também essa mistura com o que é originário daqui, né? Com o indígena, com o que veio da África, e eu acho que essa antropofagia é uma das maiores características, né, do brasileiro, né, de saber digerir, deglutir, transformar tudo aquilo que vem de fora, né, de transformar todos esses elementos num produto original e autêntico. Olha, eu perguntaria para você, e aí é uma pergunta, uma curiosidade minha, que dentro do curso na universidade, você disse que levou todos os seus bonecos para lá para poder trabalhar. Mas dentro do curso, há alguma construção de bonecos? Os alunos constroem bonecos ou não?
As disciplinas de animação, a gente tem sempre que ter em conta que o tempo que a gente tem é muito curto, né? Para se ter ideia, né? Assim, ó, uma oficina que a gente dê de bonecos aí, que os artistas estão acostumados a dar, a gente dá uma semana intensiva de oficinas e a carga horária mais ou menos corresponde a um semestre dessa disciplina. A gente tem uma carga horária de 72 horas. Então, se imagina 72 horas dividida em 18 encontros, de 3 horas e meia. É pouquíssimo tempo para o universo do teatro de bonecos, né? Então, assim, a gente sempre, na maioria das vezes, lida com aquela pessoa que não conhece nada. Então, aí nessas 72 horas, você tem que falar um pouco de história mundial do teatro de bonecos, tem que falar um pouco da cultura popular brasileira, né, do teatro de bonecos popular, tem que falar um pouco de construção, um pouco de manipulação, um pouco dos grupos contemporâneos. Então a gente acaba dando uma pincelada em cima de tudo para que a pessoa se interesse em investigar por conta depois, né? Como eu nasci da oficina, né, da prática mesmo, eu sempre tento, de alguma forma, fazer com que eles trabalhem com a construção. Agora, a construção que eu trabalho é sempre alguma coisa muito mais rápida e muito simples, porque eu acredito que a essência do teatro de bonecos tá no movimento, mais do que no material. O material é importantíssimo, mas é o movimento, porque a gente sabe que existe, né, várias formas de teatro de animação que não utilizam boneco, que utilizam o corpo, né, como transformam o corpo, ou partes do corpo, em boneco. A gente sabe, né, que até um mamulengueiro sem um boneco na mão não deixa de ser um mamulengueiro, né? Então, tá no corpo do mamulengueiro, né, o conceito, a ideia do boneco, né? A ideia do boneco, ela nasce antes do boneco, ela vem antes. Então eu sempre trabalho com essas construções rápidas e simples, para que eles também vejam que a gente pode fazer boneco de coisa simples. Um papel amassado que a gente dá uma forma humana, um tecido que a gente manipula, caixas de embalagens que a gente cola com fita crepe, porque também são recursos que eles vão poder levar para a pedagogia, para trabalhar com crianças, né, em escolas. E a partir dessas construções simples, a gente dá uma ênfase maior na animação, né, para que eles sintam o prazer de apresentar com o boneco e o prazer de ver o boneco feito pelos outros. Eu acho que quando a gente se emociona vendo o boneco, é uma coisa que a gente leva para a vida toda, né? É uma paixão que vai fazer com que a gente não desgrude mais do boneco. Então eu acho que o mais importante para se ensinar em 72 horas é tentar ensinar a paixão pelo boneco. E o resto a pessoa corre atrás. Porque aquilo que a gente quer aprender, a gente aprende. Mas é preciso querer, é preciso gostar. O Omar Rocha, do Circo Tupiniquim, está lembrando aqui que o Oswald Barroso, pesquisador cearense, tem um livro sobre as máscaras no teatro popular. Uhum. Eu vou anotar, eu estou vendo a referência aqui, Omar. Eu vou anotar e vou pesquisar, porque realmente eu estou procurando bibliografias a respeito disso e estou com muita dificuldade de encontrar. Eu estou procurando aí, se alguém souber, por favor, me mande também bibliografia sobre máscaras né, populares brasileiras, africanas, indígenas, porque eu tenho essa ideia de começar a incorporar isso cada vez mais dentro da disciplina de teatro de máscaras. Bem, eu tenho contato do professor Oswaldo Barroso, eu vou ver se eu consigo para você esse livro. Vou Eu tentar. agradeço muito, me põe em contato com ele, né, vai Bom, ser ótimo, assim, ele é um grande até... pesquisador da cultura popular aqui da nossa região, principalmente do Cariri. Hoje tem uns livros muito interessantes sobre a brincadeira do boi, sobre os caretas,
sobre as máscaras. Ele tem um livro, ele tem um acervo de livros que ele escreveu aí, que são livros muito bons. Uhum. Maravilhoso. Bom, gente, eu queria dizer também, para a gente não se esquecer, né, que o Luciano Wieser, ele vai começar, ou já está começando a live dele, né, do Auto Máquina, lá no YouTube, Às só 20 para a gente horas, né? também não se esquecer disso, né? Ó, nós temos